Ei, tudo bem? Esse é o canal Garota de Asas, meu nome é Sizue e hoje a gente vai conversar sobre o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é um dos livros que eu escolhi para o Desafio Livrada, na categoria Livro Triste. Ó, gente, triste, tristeza, isso aqui, tá? Sem dúvida. Eu escolhi esse livro até porque na minha adolescência minhas amiguinhas já tinham lido ou assistido o filme e eu não li naquela época. Então passaram-se alguns anos da minha adolescência e agora eu li e acho que pude extrair muito mais coisas dessa leitura nesse momento da minha vida, sem dúvida. Esse livro conta a história então de Anne e da sua família, que ficaram num anexo do escritório do pai de Anne durante a Segunda Guerra Mundial. A família Frank é uma família judia e junto com outros, com uma outra família, a família Van Pels, e com um amigo deles, ao todo 8 pessoas, ficaram escondidos num anexo, como se fosse um sótão no último andar do escritório onde Otto trabalhava, o pai de Anne. Eu visitei esse lugar por 2 ocasiões, que eu tive a chance de viajar para a Holanda. Essa casa onde eles estiveram fica em Amsterdã e ainda hoje é aberta a visitação, é um museu. E enquanto eu li o livro, eu consegui vivenciar talvez de uma maneira muito mais plena, porque eu me lembro perfeitamente de como foi quando a gente esteve lá, como é que foi essa visita, dos ambientes, dos espaços, eu ainda consigo me lembrar bem direitinho. A gente pode até falar aqui logo sobre isso, Gente, vamos começar falando sobre essa minha edição desse livro, É uma edição da Record, muito linda e reproduz o diário, Ele tinha esse tecidinho mesmo, o diário original. Então eles reproduziram o diário como era, tá uma edição muito bonita, Eu vi essa edição aqui sendo vendida lá no museu, em vários idiomas, mas não tinha português, então eu não comprei lá, preferi comprar aqui no Brasil mesmo. Então olha aqui, a gente tem, para dar uma esclarecida, quem foi viver nesse esconderijo? Otto, o pai, a mãe, Margot, a irmã mais velha, e Anne. Eles foram para lá mais ou menos, acho que foram em julho, isso aí, foi em julho de 42 e só saíram em agosto de 44. Então ficaram presos lá, escondidos, praticamente 2 anos. E é esse praticamente todo o tempo que é relatado aqui. Ela ganha esse diário, Como é que a Anne começa a fazer esses escritos? A partir do momento que ela ganha esse caderno, no aniversário de 13 anos, que ocorreu em junho. Então, poucos dias antes dela ir para o anexo, ela ganha o diário, começa a escrever, aí escreve coisas da escola, faz uma avaliação das amigas, dos amigos da escola, muito engraçada. E logo já relata a ida dela para o anexo. Então aqui, mostrando um pouquinho para vocês na parte das fotos, que eu acho que ilustra bem, Aqui tá mostrando, por exemplo, ela com uma amiga em 1935, aqui a família. Vou achar uma foto bacana aqui para mostrar para vocês, acho que essa aqui é a melhor foto. Então vamos lá. Aqui tá Margot, a irmã mais velha, o pai, Otto, Anne e a mãe. Tá? Dá pra ver bem direitinho, Aqui tem uma outra foto também da Anne, muito bonitinha, ó. Peraí, deixa eu ver se dá o foco. Tá vendo? Anne nasceu na Alemanha e a família foi pra Holanda já fugindo, da guerra. Então se instalou na Holanda e o pai tinha um comércio lá que mexia com temperos, especiarias, essas coisas. E ela
Aqui uma outra foto bonitinha, ó, gente. Tá vendo? Tá dando pra ver bem, né? Então, ela assumiu, toda a família assumiu a Holanda como sua pátria, né? Tendo em vista a necessidade de fugir da Alemanha. Então, a Holanda passou a ser o país que eles tinham como o país deles. Espera aí que eu vou achar essa parte aqui. Vamos lá. Esse aqui era o anexo, tá vendo? A casa e aqui, ó, isso aí, tá vendo? Nesse último andarzinho aqui era onde a família ficou escondida. Então, vamos lá que eu vou tentar elaborar um pouco mais a história para vocês agora. Nesse livro, Anne conta a história de uma adolescente, de uma garota, né? Então, os dramas todos de uma menina que está passando pela adolescência. No entanto, ela está numa situação absolutamente diferente. Foi interessante que eu li como a escolha do Livrada de um livro triste, mas eu ri muitas vezes, porque Anne era uma menina muito bem-humorada, muito irônica, muito madura, muito consciente, muito generosa. Então, assim, é um tapa na cara, né? A gente que reclama, né, da crise que a gente passou nesse ano passado, das dificuldades financeiras, dos problemas econômicos, sociais, a gente não tem dimensão da dor que é você ser vítima de uma guerra como os judeus foram. Frank era uma família abastada, então no início do livro ela já começa contando como é que, lembrando, né, que a guerra começou em setembro de 39, quando as tropas, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, e eles só foram pro anexo em 42, quando eles já se viram na iminência de serem pegos e enviados para campos de concentração. Então, nesse momento, a família Frank, na verdade, Margot, a irmã mais velha, ela é a primeira a ser ameaçada, né? Então, a família resolve ir para esse anexo escondido. E como é que é? Ele fica, é uma escadinha. As casas na Holanda são muito estreitas até hoje, né? Muito estreitinhas e altas. Então, esse escritório funcionava embaixo com os colegas do escritório, tinha também um armazém. É importante dizer que os colegas do escritório, eles ajudavam muito a família, ajudaram, né, levando mantimentos, levando comida, levando remédios, livros, revistas e notícia também a respeito da guerra, né? Então, lá nesse anexo que a gente chegou a visitar, ficava um móvel na frente, um móvel com documentos, com pastas, escondendo a porta que subia para esse anexo. Assim, a gente estava conversando aqui em casa como que a polícia, né, ou os alemães, né, não identificaram a existência desse anexo, já que ele era praticamente um andar superior da casa. Primeiro porque não tinha uma porta de passagem, segundo porque era um escritório e é um ambiente bastante comercial, não muito residencial. E terceiro, que eles lá, a partir de determinado horário, não podiam dar descarga, por exemplo, né? Eles não podiam falar, não podiam abrir janelas, então respiravam ar fresco através de uma frestinha da janela ou de um vãozinho. Então, tiveram que ficar mesmo confinados durante 2 anos. Esse confinamento gerou uma menina muito consciente, muito madura. Acabou gerando conflitos, né, entre essas famílias. A outra família que ficava com eles lá é a família Van Pels. Tem o pai, que o nome dele... É importante, deixa eu pegar minha colinha, é importante dizer para vocês que a partir de determinado momento ela substituiu os nomes verdadeiros por outros nomes para
preservar a identidade das pessoas. Então, por isso que às vezes os nomes verdadeiros não estão muito na minha cabeça. Na família Van Pels foram para o abrigo o pai, Herman, a mãe, Auguste, e o filho, Peter. E depois, dias depois que eles já estavam instalados lá, eles identificaram a possibilidade de abrigar mais uma pessoa. Então, generosamente, convidaram um cara que era um dentista lá, conhecido, de Otto, para que fosse pro abrigo também, com quem Anne dividia o quarto. O espaço é muito pequeno, né? No segundo andar ficava uma cozinha e a cama, né, do casal Van Pels. No outro andar, no segundo andar, ficava Anne com esse cara, esse dentista que foi convidado, que ela chama de Senhor do Céu, mas na verdade o nome dele é Fritz. E os pais de Anne num outro espaço, junto com Margot, tudo muito pequeno, e num sótãozinho, né, ficava o Peter sozinho, num espaço menos favorecido, digamos. Esse convívio durante esse período, né, vai dificultando as relações. Óbvio, você está numa clausura, né, junto com outras 7 pessoas, é muito difícil conviver, né? Então havia uma disciplina muito grande, tinha horário mais ou menos para acordar, exceto no domingo, onde as pessoas podiam dormir até um pouquinho mais tarde. A partir do momento em que as pessoas do escritório começavam a chegar, eles eram obrigados a ficar muito silenciosos, né? E ela relata que em determinados momentos, por exemplo, no dia que a faxineira ia, ou no dia que recebia algum cliente do escritório, eles eram obrigados a ficar de 2 a 4 horas sem se mexer, sentados. Então, depois de 4 horas mudos e duros, parados, até porque o chão range, né? As cadeiras, os móveis. Então eles tinham que ficar absolutamente sem se mover, então doía todo o corpo. A família Frank era uma família abastada. O pai de Otto, né, o avô de Anne, tinha sido um cara rico, então deixou um dinheiro para Otto. E lá na Holanda eles viviam muito bem, apesar das restrições às quais os judeus eram submetidos, né? Por exemplo, eles não podiam usar o transporte público, né, o transporte coletivo. Existia um horário determinado para fazer compras. Então, já havia uma condição, digamos, de desigualdade no convívio deles ali naquela cidade. Mas, apesar disso, a família tinha condição financeira. Então, Otto foi preparando esse anexo, já sabia dessa possibilidade deles terem que se esconder. Então, preparou tudo, comprou mantimentos, preparou o espaço e tudo. Mas, assim, o relato do dia em que eles saíram de casa e foram para o anexo, vestindo várias mudas de roupa, uma por cima da outra, porque eles tiveram que, no final das contas, ir antes do previsto. Então, vestindo roupas uma sobre a outra, porque não podia sair com uma mala ou uma sacola na mão, porque ia estar claramente mostrando ali para os vizinhos e tal que eles teriam fugido. Então, eles foram assim, disfarçadamente, saíram e até criaram uma história, né, para a vizinhança de que eles teriam conseguido fugir para outro país. No entanto, eles estavam ali no miolinho de Amsterdã, né? Quem teve a oportunidade de visitar essa casa da Anne Frank pôde ver que é bem dentro da cidade. Quando eles chegaram no anexo, havia uma condição relativamente boa. Se é que a gente pode dizer que é uma boa condição quando você está preso, né? Enclausurado dessa forma. Mas existia comida, essas pessoas que ajudavam, né, eles, que era a Bip, a Miep, eu acho que é isso, e os 2 homens do escritório, que são o Sr. Kugler
e o senhor Claymont. Então essas 4 pessoas eram aqueles que garantiram a subsistência, digamos assim, dos 8 judeus nesse anexo. No início havia manteiga, havia comida, né? Eles relativamente comemoravam o aniversário com bolinho, com flores, ganhando livros, mas no final, já em 44, a situação já estava muito difícil. Então Anne relata aqui momentos em que eles tiveram que racionar a comida, comer bem menos, cada um só tinha direito a uma batata, ou comeram legumes estragados, legumes podres. Então assim, é muito triste, é triste demais. E apesar disso, Anne trata a situação com muita esperança. Óbvio que há momentos de tristeza, mas ela é uma menina através desse livro aqui, ela continua viva através do livro, mas era uma menina muito bem-humorada, muito feliz apesar dessa situação. Foi assim que eu enxerguei. Houve um momento em que eu chorei, o único momento em que eu chorei, e olha que eu sou uma chorona e eu me envolvo com os personagens, parece que eu sou eles, né? E que ela conta do dia D, né? E ela contando assim, com tanta esperança de que a guerra iria acabar, que a gente fica com o coração apertado. Não é spoiler, não é novidade para ninguém que essas 8 pessoas foram capturadas, né, antes do fim da guerra, e foram mandados para campos de concentração diversos. Margot e Anne foram para um determinado campo de concentração e morreram de febre tifoide. Então você vê tanta esperança de que ela ia voltar à escola, de que ela ia voltar a ver a natureza. Ela demonstrando isso nesse capítulo, né, nesse dia aqui que ela relata do dia D. No entanto, a gente já sabia que ela não ia sobreviver, então deu muita tristeza. Mas no geral é uma história de uma menina. Os conflitos com a mãe, muitos conflitos. Anne detestava a mãe, ela repugnava a mãe. No entanto, no início do livro era apaixonada pelo pai, né? Então falava do pai de uma forma muito heróica, contando dessa questão da descoberta da sexualidade, né? Há um momento aqui em que ela descreve a vagina para o Peter, que é o menino pelo qual ela se apaixonou aqui 1 ano e meio depois que ela já estava presa no anexo, que eles estavam juntos lá. Ela se apaixonou por ele aqui na metade do diário e aí ficou meio obcecada, mas isso vai passando. No final ela percebe que Peter tem algumas questões assim de caráter meio estranhas e que ele não é um cara que ela mereça ter tanto amor assim. Então meio que se desilude com ele. Tem um relato também dela contando que ela às vezes imaginava a amiga sem roupa, ou tinha uma certa atração por uma amiga, e aí eu não vejo nenhum quê de homossexualidade aí. Eu vejo realmente a descoberta da sexualidade dela, né? Então tem muitas passagens né, dessa descoberta da maturidade mesmo. Tem também as esperanças, né, que ela nutre para o futuro, as análises que ela faz políticas e econômicas muito maduras. Eu fiquei pensando, falei, cara, se isso fosse no Brasil ou se isso fosse na minha casa, né, será que a minha filha de 15 anos ia ter tamanha elaboração? Porque essa garota, ela faz muitas análises profundas, e relata a guerra com um olhar muito especial, né? Para quem gosta de ler sobre a guerra, eu acho que é uma oportunidade, porque ela não fica falando da guerra o tempo todo, mas tem algumas passagens muito importantes, e eu acho que
ver o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, com os judeus pelos olhos de uma criança é muito interessante também. É uma experiência que a gente não deve desprezar. Assim que Anne e os demais são capturados, a Miep e a Bip, que são as duas secretárias do escritório que ajudam eles e vão praticamente todos os dias fazer refeições com eles lá no anexo, elas descobrem as folhas do diário da Anne jogadas assim, espalhadas, recolhem isso e guardam sem ler. E Otto foi o único sobrevivente, né, o pai de Anne, foi o único sobrevivente da guerra. Ele volta a Amsterdã e recebe das mãos dessas duas amigas o diário da Anne. E esse diário, o que ele fez? O que esse pai fez? Porque a Anne tinha um sonho de ser escritora, de ser jornalista. Ele tentou, de fato, realizar o sonho da filha. Então, ele juntou esse diário todo, censurou algumas partes e publicou, né? E conseguiu fazer a publicação do primeiro livro. Só que o que era esse diário, né? Então, existe assim, essa é uma explicação que é dada no prefácio. Existe a versão A, a versão B e a versão C. A versão A é o diário mesmo que a Anne foi escrevendo ao longo dos dias. A versão B é que o que aconteceu? Um ano e pouco depois que eles estavam lá, houve um jornalista, uma rádio, que divulgou que havia interesse em diários de pessoas que estiveram na guerra, né, em relatos. E aí Anne viu a oportunidade de ser a escritora que ela sonhava, né, que ela sonhava em ficar para a posteridade através dos escritos. Sonho realizado, Anne. Então, ela começou a ler o diário desde o início e foi colocando notinhas embaixo de algumas páginas. Não sei se eu encontro aqui alguma para mostrar para vocês, em que ela fala, às vezes ela até relendo, aqui ó, aqui tem um pedaço, ó, comentário acrescentado depois, não é isso que está escrito aí, ó? Comentário acrescentado por Anne em setembro de 42, ou seja, depois do texto original. Então ela pegou o próprio diário e foi acrescentando notas explicativas, ou retirando passagens, ou dizendo, eu escrevi isso, mas hoje eu leio e acho tão imaturo. E essa foi a versão B, então foi uma versão censurada pela própria Anne. E a versão C, como eu já disse, foi a versão que o pai censurou. Depois disso, houve uma suspeita, né? Anos depois, décadas depois, houve suspeita de que o conteúdo do diário não fosse original. Então foi feita uma ampla análise, né, com super credibilidade, identificou-se a originalidade desse documento. E essa versão aqui é uma versão que houve o apoio de uma jornalista, né, que pegou a versão de Otto e complementou com algumas passagens que tinham sido censuradas. Na ocasião, não era muito possível escrever determinadas coisas. Eu acho que o pai dela também se sentiu um pouco constrangido com determinadas passagens e ele cortou, e algumas delas estão aqui. Então, gente, se a gente vai visitar lá o museu, você vê os manuscritos, né, o diário propriamente, ele tá lá, e aqui, sem dúvida, é um conteúdo já editado, né? Então é importante que a gente saiba que a gente tem essa informação, mas dá para ter muita real do que foi essa. Gente, olha aqui como é que eu vou fazendo aqui, ó, eu vou escrevendo no cantinho aqui, ó. Eu sou muito sistemática, então eu escrevo, né? Então aqui ela falando também de como é que é o sexo no casamento, né? E aí aqui, é muito, muito legal. Não vai dar para eu ler tudo que eu achei bacana. Olha aqui quantas marcações eu fiz, né? Todas as marcações verdinhas são trechos que eu acho que valem a pena
reler em algum momento, que eu não quero perder, que eu fiquei tocada, fiquei sensibilizada. Essa daqui é uma história de resiliência, é uma história de esperança, é uma história de compreensão do ser humano, né? Porque ela analisa muito a humanidade, né? Ela responsabiliza a humanidade pela guerra e não um determinado país ou uma determinada pessoa. E eu concordo muito com ela, né, nesses argumentos. É um livro que eu recomendo muito e acho que vou pedir para que minha filha de 15 anos leia, porque eu tenho certeza que vai mudar a forma dela de ver o mundo, porque mudou a minha. E pode mudar a sua também. É isso, eu acho que a nossa resenha fica por aqui, falei bastante. As nossas redes sociais estão aqui embaixo, no box de descrição. Se você tem interesse em comprar o livro, pode comprar no link que eu vou deixar aqui embaixo também, que vai ajudar o canal. Deixe seu comentário, curte, né? Ajuda a gente a falar um pouco mais sobre livros e literatura. É isso aí. Um beijo, tchau!